Olá, a TV PEN dá início à entrevista Uma Perspectiva sobre a Violência na Idade Média, com o professor Leandro Duarte Rust. O professor possui graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. E lecionou em instituições de ensino superior, como a Universo, Universidade Católica de Petrópolis, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal do Mato Grosso. Desde 2019, Leandro é professor associado da Universidade de Brasília. E dentre os temas de pesquisa, podemos destacar o estudo das concepções de tempo vigentes na Idade Média, história do papado e, mais recentemente, da violência no medievo. Essas pesquisas se associaram a diversas publicações, dentre livros e artigos. E a gente destaca aqui as obras Bispos Guerreiros, Violência e Fé antes das Cruzadas, de 2018, e Os Vikings, Narrativas de Violência da Idade Média, recém-publicada, cujas temáticas se relacionam ao escopo dessa entrevista. Antes de passar a palavra ao professor Leandro, eu queria explicar muito rapidamente qual é a proposta. A ideia é iniciarmos a entrevista com algumas questões preparadas pela equipe organizadora da TV PEN a respeito do assunto, violência no medievo, e, em seguida, escolhermos algumas questões vindas da audiência, que podem ser incluídas no chat ao longo de toda a conferência. E a ideia, desse modo, é que a atividade tenha entre 40 e 60 minutos de duração. Por fim, antes de passar a palavra, lembramos aqueles que estão assistindo ao vivo e que desejarem receber os certificados, que a gente vai incluir a lista de presença no chat. Nesse caso, a ideia é que vocês preencham a lista completa com os nomes completos e as informações solicitadas nesse formulário. E aí, em nome da audiência que nos acompanha, da coordenação do PEN UFRJ e da equipe da TV PEN, eu, antes de qualquer questão, eu queria agradecer ao professor Leandro em aceitar participar da entrevista, muito gentilmente, e espero que a gente possa debater aqui esse tema que é tão caro a ele e a colegas medievalistas e mesmo de outras áreas. Né? E aí, Leandro, eu queria começar contigo perguntando a respeito desse livro bem recente, Os Vikings, Narrativas de Violência, que foi lançado pela Vozes, pela editora Vozes. De cara, qual é a proposta geral da obra e como é que ela se insere no conjunto dessas investigações que você tem feito nos últimos anos? Legal. Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui, que tirou um tempinho para nos ouvir aqui com essa prosa. Aliás, essa prosa em ótima companhia, Paulo, é um prazer reencontrá-lo, sempre é muito agradável. O prazer que deixa uma pontinha de frustração, né, por não poder ser um encontro presencial, Sim. mas talvez se fosse um encontro presencial a gente não conseguisse fazer essa transmissão aqui pela TV PEN, né? Tentar olhar pelo lado positivo Sim. das circunstâncias. Mas é isso, cara. Fico muito contente por reencontrá-lo e agradeço imensamente. O sentimento de gratidão é absolutamente mútuo nesse caso, sobre a possibilidade de poder passar esse tempo aqui com vocês, na TV PEN, com os colegas da UFRJ, que foi minha casa durante uma parte muito importante da minha vida e sobre quem eu lembro sempre com muita admiração e com muito carinho, né? Paulo, esse livro, ele é um desdobramento direto do livro anterior mostrado por você, né? Ele é um Uhum. desdobramento direto de Bispos Guerreiros. Talvez para ser um pouco mais correto, eu poderia dizer que ele é um desdobramento da angústia provocada por Bispos Guerreiros. Ao longo da escrita de Bispos Guerreiros, eu fiz um esforço muito grande para tentar apresentar como é que estes personagens impedidos de participar da atividade bélica o faziam e sempre me indagando se isso faz sentido. E esse exercício para mim foi muito difícil, né? Na prática, o que eu me perguntava era se havia significado no que aos meus olhos se apresentava como violência. Para mim, esse era um exercício, em grande medida, vivido como uma agressão ética, né? Eu, durante muito tempo, eu me identifiquei muito com algumas das leituras do Emmanuel Levinas. E ele diz, olha, em grande medida, para se superar a relação que o ser humano tem com a violência, é preciso partir em busca do significado, ele dizia, do sentido, de Uhum. uma ordem. E isso é, portanto, um movimento de transposição da violência, né? Antes de escrever Bispos Guerreiros, eu concordava muito. Esse raciocínio ele me expressava de alguma maneira, ele me representava de alguma maneira. Então, esse esforço de buscar, de indagar se há um sentido, se há uma visão de mundo coerente,
e práticas que foram de alguma maneira sancionadas, legitimadas, reinseridas na vida social por meio de ações que eram consideradas ilegais à luz dos códigos da Uhum. época, e que eram aos meus olhos violência, para mim foi um exercício muito difícil. Só que esse exercício ficou incompleto com Bispos Guerreiros, porque a violência não é o objeto do livro. O objeto do livro é outro. A violência é um tema muito presente, é um Sim. tema que percorre todos Atravessa. os capítulos, Uhum. mas eu não necessariamente pensava sobre a violência como objeto. As minhas perguntas não eram direcionadas à violência, no sentido do que é violência, como ela surge, como ela era inserida na trama de relações cotidianas. Então eu pus o ponto final em Bispos Guerreiros com essa angústia me perturbando o espírito mesmo, né? Aham. Então era para mim uma angústia muito forte e eu fui me movendo eticamente no primeiro momento, mas também intelectualmente em busca dessa resposta. Bom, eu preciso tentar entender, eu preciso me lançar a um estudo que me fosse tentar encarar de uma maneira mais sistemática, de uma maneira detida, qual é a história da violência para o período medieval. Uhum. E para fazer isso, eu acabei trilhando um caminho de temas que também foi muito impremeditado, não era um caminho de temas que eu visava, ou que foi planejado, ou que foi previamente estipulado. Aliás, Bispos Guerreiros não foi. Né? Aham. Bispos Guerreiros é o resultado de um projeto de pós-doutorado que visava o estudo da década de 60 do Cátalo de Parma. Então, ele continua a ser um personagem que funciona como um fio condutor da trama, mas ele é isso, ele é só um fio condutor com uma paisagem maior. Ao final de Bispos Guerreiros, eu me lancei ao estudo de um tema que aparecia com frequência nesse contexto, e que era a eclosão de incêndios, né? Esse contexto da passagem por volta do ano 1000, né? A virada do século X para o século XI. E nesse momento, a eclosão de incêndios é atribuída com muita insistência pela documentação aos chamados invasores do mundo latino, sobretudo húngaros e vikings. Então foi basicamente a trilha foi essa. Bispos Guerreiros me levou a esse estudo pontual de uma história dos incêndios, onde eu tive contato pela primeira vez com as narrativas latinas sobre as investidas vikings no século IX e em boa parte do século X. E aí eu olhei para esse tema, fui fisgado por esse tema, pela magnitude do tema, eu acho que ele de fato é um tema bastante irresistível. E aí sim, olhei para esse universo documental e cheguei a essa constatação, que não, este é um bom tema para se pensar sobre a violência como história. O tema do livro é o propósito do livro, a razão de ser do livro, em termos temáticos, é a de levar o leitor a refletir como as elites francas perceberam e inscreveram a violência viking no conjunto das suas relações cotidianas. E esse tema da percepção tem um elemento muito importante aí. Talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre isso depois. Essa, digamos assim, é a motivação explícita, o propósito explícito. Mas tem um propósito um tanto quanto implícito, que perpassa o livro como um todo, que é o de encarar uma outra pergunta, que está por trás, ela está o tempo todo ali guiando como uma espécie de iminência parda esse propósito de estudar sobre a violência viking. Essa pergunta maior é o que as relações de poder fazem com a condição humana. Então, é usar a história para fazer uma reflexão quase que de um horizonte antropológico. O que a relação de poder faz com a condição humana? E talvez essa seja a frase que unifica o lugar do estudo desse livro entre as minhas produções, porque é o que tem em comum as concepções de tempo, né, que para mim, em grande medida, é um mecanismo que estrutura relações de poder, o estudo do papado, evidentemente, relações de poder, e agora com violência. Então, acho que é um pouco essa trama aqui, no qual dá o enquadramento do livro. Perfeito. Podemos retornar a isso, viu, Leandro? A gente pode retornar a essa temática nas outras questões. E aí, atendo-nos mais especificamente à questão da violência e os estudos medievais, qual é a sua avaliação sobre o panorama atual desse tipo de estudo relacionado à temática da violência? Como é que você percebe o estado da arte, digamos assim? Acho que tanto em termos nacionais quanto internacionais, enfim. Qual é a sua avaliação? Uhum. Paulo, a minha avaliação ela é muito positiva, o que não significa que ela não seja crítica em alguns aspectos, né? Mas a minha avaliação é muito positiva. Eu acho que
raramente alguém sente falta de interlocutores, alguém se sente administrando uma escassez de bibliografia, seja ela qual for, quando se trata de violência medieval. Eu iria até um pouco mais longe. É relativamente seguro, diria eu, perceber ou afirmar a ideia de que há uma certa explosão, há um boom mesmo de interesse acadêmico, bibliográfico sobre a violência nos últimos 30 anos, né? Tem obras emblemáticas assim que eu acho que têm reflexões de primeira ponta sobre a violência no mundo medieval, isso levando em consideração só o mundo medieval, mas esse é um tema muito caro, por exemplo, inclusive a historiografia brasileira, a história da violência de muitas formas, com um peso muito grande que a história social ganhou desde os anos 80, né? Mas deixa eu manter o foco aqui, vamos voltar para a história medieval. Tem obras muito marcantes, né? Por exemplo, uma que me vem à mente agora, tentar pegar algumas representativas, assim, o Communities of Violence, um texto bastante interessante do David Nirenberg, de 1996, se eu não me engano, né? Comunidades da Violência. Ele faz um estudo muito interessante para mostrar como que diferentes grupos sociais, inclusive entre aqueles grupos marginalizados, o recurso da violência se dá numa trama de estratégias sociais muito elaboradas, né? Não há apenas violência entre dominadores e dominados, há também violências dentro desses estratos, né? Isso é muito interessante. Um livro que me marcou muito na leitura antes da escrita de Os Vikings é o The Medieval Theatre of Cruelty, o teatro medieval da violência, que é uma autora, Jodie Anders, acho que esse já é da virada ali para o século XXI, que busca mostrar, por exemplo, como que esse sentido, a maneira como os medievais lidam com a crueldade é muito mais complexa do que aquela imagem que nós tradicionalmente temos de que a violência na Idade Média é naturalizada e provoca euforias e catarses públicas e assim por diante. Bom, eu não vou ficar testando a paciência de quem está nos ouvindo aqui, desfiando um rosário de publicações, né? Assim, a última, por exemplo, é só para ilustrar o quanto o campo é movimentado, mas não posso deixar de mencionar a publicação ano passado do The Cambridge World History of Violence. Assim, 4 grandes volumes sobre a história mundial da violência, e tem capítulos sobre violência viking lá também, aliás, um capítulo muito interessante do Anders Weinroth. Ou seja, é um campo muito movimentado, e é um campo que, na minha percepção, tem essa explosão. Mas aí vamos começar agora a pelo menos tocar em alguns pontos, muito rapidamente, da avaliação mesmo sobre isso, né. Então, digamos, esse é a descrição crua, né, bruta, digamos assim. Primeira pergunta é: por que essa explosão a partir dos anos 90? Por que os anos 90 parece que, de alguma maneira, catapultaram, né, eles inflamaram esse interesse pela violência na Idade Média? Aí o problema é difícil de ser respondido, né. Eu acho que isso carece alguns estudos historiográficos bastante detidos, assim, mas eu vou arriscar aqui uma hipótese, né, que eu tenho. Eu tenho a impressão, que o interesse pela violência, ele se alimenta de reações e frustrações perante o triunfalismo neoliberal. Eu vou explicar isso já já, foi uma saraivada aqui agora de jargões de historiador, né, vamos com calma aqui. Mas é isso, a partir dos anos 90, com o fim do bloco soviético, queda do Muro de Berlim, formação do Consenso de Washington, enfim, a partir desse cenário, o que se tem no início dos anos 90 é uma onda de um triunfalismo neoliberal, né, apresentado de muitas facetas: globalização, integração mundial, e formação as exportações da democracia do Ocidente liberal, enfim. E esse triunfalismo neoliberal, o substantivo triunfalismo, fica por conta de que o neoliberalismo ficou tão embebedado com essa vitória sobre a Guerra Fria, tão encharcado, ele ficou tão intoxicado nesse clima de vitória sobre a Guerra Fria, que o neoliberalismo se lançou a narrativas ou foi mobilizado por narrativas que taxavam o neoliberalismo de a grande flecha da história, né. Acho que o caso mais exemplar que as pessoas conseguem lembrar é o Francis Fukuyama, né, o fim da história e o último homem, né. A imagem que se tinha era de que havia um esgotamento, um grande evento epocal em escala planetária que estava tomando conta ali com o fim da Guerra Fria e com essa promessa de um mundo unificado à feição e à maneira do Ocidente. Só que isso muito rapidamente começou a gerar ondas de
de tragédias muito fortes, e essas tragédias, em vários momentos, elas se transformaram, elas insuflaram um clima de frustração, ou até mesmo de uma certa. O termo pode parecer eufemista, mas honestamente é o que me vem à mente, de uma certa ressaca intelectual, no sentido de que, bom, tem alguma coisa errada nessa história. O Eric Hobsbawm, lá no começo da Era dos Extremos, ele diz assim: ao que parece, o fim de uma parte do mundo trouxe à tona todos os problemas da outra. A imagem que se tenha de um Ocidente unificado em regimes democráticos, de um individualismo pleno, a realização da economia de mercado e a igualdade por meio do capitalismo, foi se traduzindo num mundo marcado por estalos em escala planetária do terrorismo, um mundo marcado por aumento da desigualdade social, mesmo com a riqueza em níveis jamais vistos, um mundo com ascensão de regimes nacionalistas, Sim. autoritários, casos de genocídio, xenofobia, ascensão e retorno da extrema-direita a, pelo menos, as vizinhanças do poder em sociedades plenamente democráticas, em democracias maduras. E aí eu acho que tem alguns temas que, na medida em que essas coisas foram se mostrando é, desencaixadas, né, desiguais, assimétricas, o discurso ocidental e o que a gente via na prática, entrando pela televisão, pelo noticiário, alguns temas começaram a atrair a atenção porque eles pareciam não entrar nessa moldura desse discurso. Eu acho que violência é um deles, e eu acho, por exemplo, que corrupção é outro. Para mencionar um outro tema aqui que tem me interessado também em alguns momentos, mas esses temas que parece que cobrem uma dimensão sombria, ou uma espécie de lado sombrio de como o poder deveria ser exercido, eles foram trazendo interesse nesse sentido, né? Por exemplo, em grande medida, eu acho que o estudo sobre a história da violência se dá como reações a essas rotinas de que agora as grandes disputas no Ocidente serão guerras culturais, um pouco a imagem de um choque das civilizações do Samuel Huntington, sabe? Então, Aham. acho que essa frustração com esse grande diagnóstico geopolítico a partir dos anos 90, ou essa promessa de uma geopolítica nos anos 90, e as reações a essa sensação constante de que parece que o mundo não está dando certo, de que as promessas não estão sendo cumpridas, de que a realidade vai nos deteriorando, justamente quando parece que ela tem até mais motivos para dar certo, essa tom do discurso, eu acho que isso vai insuflando esse interesse pela violência e pelos outros temas. Perfeito. Mas eu acho, Paulo, sem querer me alongar muito na pergunta, só um Imagina, último imagina. comentário, mas eu acho que tem um outro elemento que vale a pena ser mencionado, porque tudo que eu disse até agora cobre um interesse, cobre o que eu vou chamar de uma imersão de um interesse explícito. Isso. Tudo que eu disse até agora é isso. Alguém é como o meu caso, né? É como de quem acaba escrevendo um livro que se diz, olha, esse é um livro de história da violência, eu quero pensar sobre a violência, quer seja sobre as invasões vikings ao Império Carolíngio do século IX, ou quer seja sobre execuções públicas na Inglaterra no século XIV. Mas é isso. Mas a gente precisa dizer que o interesse, a importância da violência para a escrita da história medieval não se limita a esse interesse explícito. É importante dizer, como um tema transversal que percorre outros temas, como foi o meu caso em Bispos Guerreiros, a violência é um tema que satura a Idade Média. A escrita da história medieval está saturada de atenção à violência. A tal ponto que eu diria que existem alguns temas, alguns campos de estudo dentro da história medieval que são verdadeiros criadouros de teses sobre a violência. Tem concepções muito fortes sobre violência e para responder a essa pergunta, né? O que é a violência? Dois, por exemplo, que me saltam à mente imediatamente aqui. Paz de Deus, se a gente pensar os estudos que existem sobre a importância da paz e da trégua de Deus, como isso cria uma lógica de controle, de disciplinarização de um mundo feudal ao longo da passagem do século X para o século XI, se a gente começar a observar de maneira detalhada, o conceito de violência utilizado ali não é um conceito impreciso, não é um conceito genérico, é um conceito muito específico, é um conceito muito forte. A violência é um fator decisivo para estruturar como essas sociedades teriam concebido estratégias de estabilização da ordem social, de hegemonia discursiva, até mesmo aquilo que elas entendiam como estratégias de pacificação. O outro tema, e esse é o último que eu vou mencionar, um outro tema através do qual, que explicitamente parece que não é história da violência, mas tem muita história a respeito da violência compactada, condensada ali dentro, é o estudo das heresias, por exemplo.
Desde os anos 70, quando as heresias foram mais propriamente vinculadas a uma espécie de história da cultura popular, formas de resistência e assim por diante, pegue, por exemplo, qualquer livro sobre Cruzada Albigense, a assim chamada Cruzada Albigense, o surgimento da Inquisição, ou heresias de outro, tem sempre uma ideia muito forte, com posicionamentos muito contundentes sobre o que é a violência em cada um desses casos. Então, violência é um tema que precisa, inclusive, emergir de maneira explícita para nós nos darmos conta dessa teia de implícitos, de pressupostos que às vezes definem o que é falar sobre a Idade Média e que às vezes e que nem sempre nós nos damos conta de que isso está presente no discurso, né? Então, eu acho que o estado atual da arte, eu diria que é isso. Há um crescimento explícito, formal, do interesse historiográfico pela violência, mas acho que a gente precisa de uma atenção para cartografar, para radiografar a incidência da violência como conceito nos discursos sobre a Idade Média, que eu acho que nós talvez não tenhamos nos dado conta da extensão, da importância disso, né? Sim, sim. Acho que esse trabalho é necessário, né? Enfim, é fundamental. Eu lembro da gente conversando, na verdade, assistindo a sua conferência na Semana de Estudos Medievais de 2018, você já trazendo à tona esse tipo de preocupação, inclusive da própria angústia. Eu me lembro que foi uma fala muito assim, me impactou bastante, exatamente por você fazer questão de compartilhar também a angústia, né? De estar descobrindo ou ampliando as reflexões a respeito disso. E só antes de passar para a próxima questão, queria lembrar que elas podem ser colocadas no chat, viu? O pessoal da audiência que está com a gente aí, pode ir colocando as perguntas que a gente depois faz uma seleção. Leandro, acho que você já começou a falar um pouco sobre isso, mas ainda assim talvez seja um momento mais específico, né? Já que você fez um excelente apanhado, enfim, uma reflexão bem profunda sobre qual é o estado da arte. Especificamente no teu trabalho, talvez em outros trabalhos que você já leu, enfim, que também te colocam a pensar, quais você considera que são os principais desafios metodológicos e analíticos no trato da violência medieval? Acho que você aqui já foi mapeando alguns campos, né, alguns tipos de assuntos que te interessam mais nessa cartografia, mas em linhas gerais, tanto no teu trabalho quanto em geral, como é que você vê essa questão, né? O que se coloca diante de você como um desafio para estudar isso aí? Eu vou partir, Paulo, talvez do ponto onde eu tenha deixado o argumento na última pergunta mesmo. Porque o maior desafio que eu encaro na escrita de uma história sobre a violência na Idade Média tem a ver com essa existência historiográfica, com essa situação historiográfica do estudo sobre a violência e do fato de que ela figura como esse tema transversal, né? A historiografia medieval, muitas vezes, através de temas outros que não são explicitamente colocados como estudo da violência, ela fixa entendimentos e interpretações muito contundentes, muito consistentes. Eu não estou dizendo que eles sejam inconsistentes ou rasos ou superficiais, nada disso, não. Posicionamentos muito contundentes, porque são consistentes, decisivos, com ideias fortes, por assim dizer, sobre a violência. Só que ela faz isso, às vezes, com um discurso que chega a ser um pouco elusivo. É como um tema que emerge muito nas dobras do texto, sabe, nas margens temáticas. E aqui eu acho que é um problema, né? Porque, como um tema transversal, a violência raramente é teorizada. Eu posso tentar até ser um pouco mais preciso com isso que eu estou chamando de teorizar a violência. Eu acho que nós nos lançamos a reflexões muito complexas sobre temas muito decisivos, sem muitas vezes nos darmos conta de que nós já temos respostas, e elas estão no nosso discurso, para perguntas como essa: o que é a violência? O que o trabalho do tempo faz com a percepção da violência? Outra pergunta: o que o trabalho do tempo faz com o registro dessa percepção? Quer dizer, estudar a violência significa tratar a evidência histórica da mesma maneira como se eu estivesse estudando um discurso sobre a mentalidade medieval ou sobre as possíveis curvas de preço do pão, né, em algum contexto?
Assim, eu trato a evidência da mesma maneira ou será que a violência ela impõe desafios heurísticos da ordem da definição da informação específicos por que se trata da violência? A essa altura, talvez alguém esteja pensando assim: chegamos a mais um caso de autodeslumbramento de um historiador. E eu diria, essa é uma pergunta importante. Se colocar essa talvez essa autoincriminação, ela é importante, porque convenhamos, todos nós, num momento ou outro, a gente acaba um pouco caindo de amores pelo nosso tema e achando que o nosso tema é único, que ele é fora do comum e assim por diante, que ele é extraordinário. Todo mundo precisa ler o que eu escrevo, todo mundo precisa estudar o que eu estudo. Acho que a gente tem essa inclinação. Mas eu espero que esse não seja o meu caso. Eu vou tentar mostrar que eu acho que há argumentos importantes de por que essas perguntas para a violência, elas talvez nos coloquem diante de uma singularidade. Tá? Não sei se eu estou sendo um pouco muito autocondescendente comigo mesmo, né? O Paulo vai me entender aqui. Ser torcedor do Vasco não é fácil. A gente chega num ponto em que a gente começa a buscar um pouco mais uma uma autobenevolência, digamos assim. Sim. Mas deixa eu tentar me justificar para mostrar que isso eu não estou sendo condescendente comigo mesmo aqui. A violência, ela é um fenômeno, desafiador para as ciências humanas, porque em grande medida, a violência, ela não é considerada exclusivamente um fenômeno natural, mas também não é considerada exclusivamente um fenômeno cultural. Desde o século XIX, nós operamos com uma grande fronteira antropológica. A imagem que nós temos é que o que diz respeito à condição humana está apartado da natureza. Pensem, por exemplo, em controvérsias envolvendo psicólogos evolucionistas e geneticistas de um lado e antropólogos culturalistas de outro, e vocês vão ter uma ideia disso que eu estou tentando chamar a atenção. Nós temos a imagem de que a cultura ela é um reino próprio, com propriedades específicas, com elementos específicos, com fatos específicos, com dinâmicas específicas, que não são comensuráveis à luz de genes, de reações orgânicas ou naturais ou geológicas e assim por diante. São reinos distintos. Pois bem, a violência, em grande medida, quase sempre aparece como a própria fronteira entre os dois. É muito comum que a violência apareça sendo colocada como os confins da cultura e da condição humana. Tanto que uma primeira inclinação, pelo menos para mim, ela é muito espontânea, é a de considerar a violência um ato de desumanidade. É algo que parece que ocorre abaixo ou mesmo fora da condição humana. É quase que um desfazimento da condição humana. Então, veja, a violência não é considerada um objeto cultural. A gente quase sempre diz, a violência ocorre justamente quando a ordem da cultura parece que falha. Parece que a trama de significados se rompe, a teia de significados não consegue mais conter os comportamentos, a violência é o disruptivo, a violência é o instinto, a violência é a pulsão irrefletida, a violência é o ímpeto cego, né? A gente tende a ter essa lógica. Mas, por outro lado, a gente também não afirma que a violência é meramente natural. A gente quase sempre diz, olha, tem fatores de catalisação social, tem fatores de estímulos sociopolíticos. Então, parece que a natureza também não opera. Então, a violência ela tem uma conotação distinta. Se nós pensarmos na história de grande parte dos elementos vinculados à Idade Média, a maior parte deles estão situados dentro do universo cultural, sobretudo depois do sucesso espantoso que fez aqui no Brasil a chamada terceira geração dos análises. A gente tende a imaginar como a cultura, como essa grande coxa de relações que cobre isso. Pois bem, parece que a violência é o pórtico que está na fronteira dessa relação. A violência está sempre se equilibrando entre a cultura e a natureza. Então, veja, isso para nós, pesquisadores, historiadoras, historiadores, nos coloca um desafio da ordem propriamente ontológica. O que é isto que ocorre e que é chamado de violência? A violência não é meramente um ato, né? Vejam, o fato de que a violência parece ser onde a natureza e a cultura se encontram de maneira mais direta, quase que como uma terra de ninguém entre as duas, né? Nem a natureza consegue impor o seu funcionamento e nem a cultura também impõe o seu, se desdobra para a gente como um vetor temporal. Tem uma noção de tempo que se alimenta muito dessa certeza de que a violência ela é um estado da vida crua, a vida que ainda não foi revestida de cultura de forma consistente.
A ideia que se tem é que a violência é a conduta reativa, imediatista, funcionalista. Quando eu faço esse raciocínio, eu me lembro sempre da leitura do velho Konrad Lorenz. Foi um livro que me marcou muito, muito interessante. Não sei se o pessoal conhece, o Konrad Lorenz era um pesquisador austríaco, um zoólogo austríaco, que tem estudos de comportamento animal muito interessantes. O que mais me marcou foi a leitura de um livro chamado A Agressão, uma história natural do mal. É o tipo de livro que parece que público de ciências humanas não lê, né? Uma história natural do mal. A gente olha para isso e fala, não, isso aqui não. Vão por mim, leiam, vale muito a pena. E o livro é sumamente bem escrito. E uma das consequências dele é que ele diz assim: a agressão é um comportamento animal, a violência é a marca humana. Diz, a violência não é quando o ser humano começa a se demitir da própria natureza. A conclusão dele é o contrário. A conclusão dele é que a violência é a marca humana. Mas aí a gente poderia ir para outras lógicas, né? Se a gente cortar o campo e for, por exemplo, para a psicanálise, aí a violência já se torna a falência, por exemplo, dos mecanismos mais propriamente humanos. Hannah Arendt, no seu texto sobre a violência, dizia: a violência eclode, desculpe, a violência eclode quando a autoridade e o poder, na sua forma legítima, fracassam. A violência é a explosão da coerção crua, né? Mas o que eu ia dizendo é que esse tipo de caracterização muitas vezes funciona como um indicador temporal, porque a gente pensa assim, essa visão que deixaria o velho Konrad Lorenz indignado, de que a violência é quando o ser humano começa a agir mais próximo de um certo estado natural, e com isso a violência vai nos denotando a imagem de algo elementar, a imagem de algo básico. E o elementar transposto à história quase sempre é tratado como primeiro, é tratado como inicial, como ponto de partida. Então vejam, a carga de significado biológico atrelada à violência muitas vezes se traduz para a gente num marcador de tempo, numa concepção de tempo histórico. Porque a violência está inscrita num certo estado natural, ela marca o estado inicial da vida em sociedade, aquele ponto que precisa ser desenvolvido, sofisticado, melhorado. É o que faz, por exemplo, Norbert Elias em um processo civilizador. A violência para o Norbert Elias não precisa de explicação. O que é a violência? Parece um dado, ele é elementar. E é como se a Idade Média, antes do século XII, fosse uma espécie de estado natural da condição humana, que vai sendo contido, que vai sendo, de alguma maneira, refreado e reelaborado com a invenção dos elementos civilizatórios, o Estado centralizador, a colcha jurídica, o controle dos mecanismos de costume, as formas de conduta e assim por diante. Mas a pergunta que fica, por exemplo, é por que o processo civilizador para o Norbert Elias não começa na Antiguidade? Por que ele começa na Idade Média? Porque a Idade Média é tida como naturalmente violenta. E a violência, para nós, ela é um traço comportamental. Parece que ser violento para nós é um comportamento que não desperta algum mistério, ele não desperta intriga, ele não nos. Parece que ele é óbvio, parece que ser violento é algo tão óbvio quanto respirar ou quanto se alimentar e assim por diante. E não é, não é. É aí que eu volto. Eu acho que esses são pontos importantes que a gente precisa encarar. E quando esse tema ele vai saturando a historiografia, quando a violência está por toda parte, peguem, por exemplo, qualquer texto sobre feudalismo e vejam se não há ali um conceito muito forte de violência. Qualquer texto. Sobretudo aqueles que falam de desordem feudal, anarquia feudal, revolução feudal e assim por diante. Né? Quando a violência está difusa e não emerge no primeiro plano, como a historiografia tem feito nos últimos 30 anos, a gente não consegue delimitar o que pode ser dito sobre ela com objetividade. E é aí que a gente carece desse esforço teórico sobre ela. Aliás, um último comentário que me vem à tona aqui, eu mencionei o Norbert Elias, mas um livro mais recente que tem essa mesma lógica sobre a violência é o Steven Pinker, Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Né? É um texto no qual a Idade Média volta a figurar como essa espécie de ponto mais baixo onde aterriza a formação humana, no seu nível mais elementar, e elementar como sinônimo de violento. Né? Parece que a Idade Média é o grande retrato do estado natural do ser humano, o que é uma concepção praticamente hobbesiana, né, de que o ser humano... A Judith Butler tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Ela diz, é curioso que o homem, no seu estado natural,
tenha como marca distintiva a agressividade e não a dependência. Por que que o primeiro traço que define o ser humano nessas narrativas é a agressividade e não a dependência? Vale muito a pena quem tiver curiosidade dar uma olhada num livro dela recentemente traduzido para o Brasil. Saiu esse ano, aliás, acho que saiu há um mês atrás, chamado A Força da Não Violência. Recomendo muitíssimo. Então, Paulo, depois dessa volta, desse arco de reflexões, eu acho que eu vou responder a pergunta objetivamente assim. Eu acho que o maior desafio hoje para uma história da violência é teórico. Acho que a gente precisa pensar o que significa conceituar a violência, o que significa a relação entre percepção e ontologia da violência, o que os documentos fazem com a violência. Bom, e se o desafio teórico ele está assim, o desafio metodológico está por fazer. Eu não conheço, por exemplo, uma metodologia que foi pensada especificamente para o estudo da violência na história, na Idade Média. Na Idade Média. Então, eu acho que esses desafios são muito importantes. Temos um campo imenso de investigação aberto aí, né, Leandro? Acho que dá para concluir, tem espaço para muita reflexão ainda. E aí, acho que a gente vai agora para um aspecto que tem a ver lá com o início da tua fala, né, um questionamento que atravessa a tua investigação, que é, enfim, o que significa para você estudar violência no Brasil, um país que tem uma marca tão estrutural, tão presente em diversos âmbitos, enfim. Para onde se olha, a gente percebe violência aqui, sente violência. O que representa isso para você? Rapaz, eu te agradeço muito por essa pergunta, viu? Porque ela é de fato hoje para mim a moldura do meu pensamento. Tudo que eu faço ocorre dentro e em função dos limites dessa pergunta. Eu não consigo conceber o estudo da violência se não for com constantes preocupações de cunho ético, né? No livro, nos Vikings, eu tentei deixar essa lógica, inclusive, de moldura muito clara, assim, a epígrafe do Paul Ricoeur que eu fui escolher nesse sentido, a maneira como eu busco extrair implicações e consequências do estudo da violência e, sobretudo, o fechamento do livro, a maneira como eu pensei o arremate dele, tá? Essa é para mim, Paulo, essa é uma pergunta muito abrangente, muito cara. Eu ficaria tranquilamente falando sobre ela durante muito tempo. Não vou fazer isso, fique tranquilo. Talvez, acho que eu estou aqui, talvez de uma maneira um pouco desconcertada, meio que tentando cavar o meu retorno já. Assim, mas eu vou tentar fazer uma resposta àquilo que hoje para mim seria o que há de mais importante nessa pergunta, aquilo que mais me mobiliza nessa pergunta. O que significa estudar violência num país como o Brasil? Para mim, significa duas coisas, Paulo. Significa uma urgência e uma resistência. A urgência, o estudo da violência e nesse ponto eu concordo com o Darcy Ribeiro, me inspiro no Darcy Ribeiro. O estudo da violência é um problema autenticamente brasileiro. Eu acho que, inclusive, nós estamos em condições de pensarmos sobre esse possível cabedal teórico, metodológico para pensar em violência, porque nós vivemos isso como uma realidade tragicamente, dramaticamente cotidiana. Tá? E é urgente que nós pensemos sobre a violência. Por quê? Porque a gente precisa colocar a violência em primeiro plano, porque a gente precisa colocar a violência no centro, voltar as nossas atenções para a violência? Não. Porque eu acho que a gente precisa de formas muito realistas, ético-políticas, de compromisso com a não violência. E eu estou profundamente convencido da ideia de que um compromisso com a não violência, ele só emerge de maneira realista a partir de uma imersão sobre o campo da violência. Então a gente precisa olhar para a violência, indagar a violência, medir a violência, radiografá-la na sua incidência social, em como o cotidiano, as elites, as formas de poder, de resistência, são marcadas pela violência, porque a partir disso é que nós conseguimos extrair um compromisso mais concreto, mais realista com a não violência. Então, não parto da leitura, por exemplo, que a atitude da não violência é uma atitude de recusa, que a atitude da não violência é uma atitude de despolitização, de achar uma espécie do cantinho pacífico e tranquilo no interior do espírito, onde nada te inquieta, para mim é justamente o contrário.
A busca da não violência, a busca pela não violência, a busca por esse compromisso, por essa prioridade, implica em profunda politização da visão de mundo. Implica em você achar aquela parte do seu espírito que mais se contorce de indignação pelo que a gente vê no dia a dia. Implica em encontrar, sobretudo, formas de pertencimento coletivo. A gente precisa perceber que nós compomos uma sociedade onde nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Nós somos interdependentes. Então, essa é a urgência. É por isso que eu acho que esse, para mim, é um dos significados. Mas o outro, e tem um outro que eu gostaria de dizer, é que essa imersão no campo da violência não pode ser uma imersão no sentido de agenciamento da violência, tem que ser no sentido de percepção, de compreensão. Então, essa imersão ela tem que ser também uma imersão de resistência. Então, hoje, neste momento aqui, Paulo, nesse 14 de outubro de 2021, o que me assalta a mente é isso. Significa um movimento, uma iniciativa urgente, necessária, a gente não pode esperar mais, e também um movimento de resistência, porque a gente precisa resistir às múltiplas formas que os donos do poder têm, que a sociedade acaba embarcando ou sendo, de alguma maneira, atrelada a essas formas de poder, através do qual a violência muitas vezes assume um grau de reprodução social alarmante. E muito dessa reprodução social, e aí é por isso que eu me dediquei às narrativas da violência, né? Eu tenho plena consciência de que o estudo da violência não cabe dentro das narrativas da violência. Deixa eu tentar dizer de uma outra maneira. Eu tenho consciência de que a história da violência não é mero sinônimo de história das narrativas de violência. Mas eu tentei ir por esse segundo patamar, que é um objeto menor, porque eu acho que ele nos leva a um campo de exploração que pode ser muito promissor sobre o campo maior. Porque as narrativas da violência têm um poder social muito grande, né? Uma violência, ela constantemente está atrelada a conceitos, ela está atrelada a esquemas de interpretação que afetam a visibilidade social da violência e afetam a maneira como a sociedade lida com ela, né? Só para encerrar, dois exemplos assim, você vê, a maneira como a sociedade muda, altera alguns significados e com eles algumas narrativas podem afetar muito a maneira como a violência é vivida. Um exemplo, o Brasil de alguns anos para cá, ou alguns setores da sociedade têm reescrito o significado, ou têm tentado reescrever o significado de algumas ideias, de alguns significantes centrais para o Brasil. Um deles, por exemplo, é a ideia de povo, né? Há algum tempo, já faz alguns anos, num certo movimento, e no qual a caracterização dos agentes que corporificam o povo tem se inclinado, se direcionado para a figura do proprietário e para a figura da classe média. Para mim, essa é um deslocamento muito sensível e muito marcante. Assim, não deixa de ser um tanto quanto perturbador para mim a ideia de que o povo brasileiro não seja o trabalhador e o pobre, mas que seja o proprietário, que sejam as elites. Esse é um significante que vem sendo deslocado, né? A ideia de povo, ou pelo menos daqueles que se apresentam como representação, a encarnação, a corporificação do povo. Um outro significante que está sendo alterado de uma maneira significativa, ou pelo menos está em disputa da alteração, a ideia de liberdade. Em muitos casos, o que é apresentado como liberdade justamente pelos mesmos grupos e setores que recalibram a ideia de povo é sinônimo de puro voluntarismo, de puro voluntarismo. Uma liberdade que se apresenta como alheia a noções de responsabilidade, uma liberdade que se apresenta como um poder de autorrealização plena do indivíduo. Esse voluntarismo, historicamente, é uma das marcas mais características do mandonismo das elites brasileiras. Ora, com esses dois significantes recalibrados, se o povo já não é o pobre, já não é o trabalhador, se a liberdade é o voluntarismo, é a decisão, a gente consegue entender por que esse é um país no qual uma chacina de 28 pessoas pode ser tratada como uma operação bem executada, como uma ação meramente instrumentalizada. Isso afeta a maneira como a gente reconhece socialmente a violência, como nós somos capazes de falar sobre ela. E é necessário resistir a isso. É fundamental resistir a isso. Tá? Acho que era isso, Paulo. Foi o que me veio à mente. Perfeito.
Então, agora, Leandro, a gente vai passar para algumas perguntas. Tá? A gente vai ter a primeira colocada aqui pelo professor André. Né? Pergunta: é possível identificar nas fontes distintas formas de violência, tal como pensamos hoje? Violência física, de gênero, patrimonial, psicológica, etc.? E outra que vem em conjunto, da Natália Lacerda, que é: lá no início você comentou brevemente sobre a violência dentro do próprio grupo. Existe na sua pesquisa alguma referência sobre essa violência psicológica nesse sentido? De repente, dá para pensar as duas Sim, juntas? eu acho que sim, a resposta para as duas seria que sim. É claro, não com estas designações, né, a pergunta não é se nós vamos encontrar escrito em latim a expressão violência psicológica, violências simbólicas. Na sua forma lexical, da maneira como ele está escrito, esses conceitos são todos nossos, eles são contemporâneos, são recentes. Mas o conteúdo social que gera frequentemente é a referência por trás desses conceitos, a gente encontra no período medieval. A ideia de violência, ela é carregada por uma tensão, né? A noção de violência, que eu cheguei inclusive a operacionalizar ali, arriscando uma definição no livro, é de que a violência é aquilo que viola a integridade de algo e que é considerada como negativa à luz de uma norma. Então, esse tipo de raciocínio ele ocorre muitas vezes envolvendo questões físicas, é o caso mais frequente, de fato, mas também envolvendo questões simbólicas, né? Alguns exemplos aqui que me vêm à mente e que extrapolam um pouquinho a ambientação do livro. Por exemplo, há um cardeal da Igreja Romana, Humberto da Silva Cândida, que escreve um, um livro chamado Os Três Livros contra os Simoníacos, é uma obra muito importante, escrita ali por volta de 1058, e a uma certa altura do livro, o Humberto Silva Cândida, ele afirma que todos aqueles homens do clero que afirmam que um sacramento, batismo, eucaristia, ordenamento clerical, ministrado por um bispo, que este bispo, por sua vez, tenha sido ordenado de uma maneira simoníaca, ou seja, Humberto da Silva Cândida dizia que todos aqueles que reconheciam a validade de sacramentos ministrados por simoníacos cometiam uma manifesta violência contra os ensinamentos da igreja. Ele não está se referindo a nenhum ataque físico, corporal, nenhuma agressão, ele está se referindo a uma violência simbólica, e de uma maneira muito clara. Que isso está no livro 1 dos 3 livros contra os simoníacos, e ele usa a palavra violentia, aqui ela está grafada. Os casos de violência patrimonial tendem a ser a regra. Frequentemente, os mosteiros. Peguem os cronistas, aí voltando para o livro dos vikings, peguem boa parte da literatura carolíngia do século IX. Com frequência, nós vemos aldeias foram destroçadas e incendiadas, o mosteiro foi incendiado, é a violência patrimonial. E é interessante, porque geralmente se diz assim, aldeias foram incendiadas. Não está dito ali, famílias camponesas inteiras foram mortas. A preocupação que se tem não é necessariamente com a vida perdida, a preocupação que se tem, e com frequência as aldeias que são incendiadas são aquelas aldeias que pertencem ao mosteiro do qual o narrador é membro. Então, o que ele está preocupado ali, por meio do incêndio, da expropriação, frequentemente é com uma violência de ordem patrimonial. Que ele não tenha usado a palavra violência não torna menos tangível uma sensação de repúdio àquele ato. Um ato que, segundo ele, é negativo, é violento, porque violou a integridade patrimonial. E no caso do livro, só para encerrar ainda um pouquinho o esclarecimento das perguntas, Paulo, você fique tranquilo para me interromper, porque você já me conhece, eu vou falando aqui desembestadamente. Eu confio plenamente no seu bom senso Que para é me isso, colocar limites aqui, fique imagina. tranquilo, cara. Mas só o último que eu queria dizer é que nos Vikings, para mim, para a hipótese que eu defendo ao longo do livro, a ideia de violência política foi muito importante. Essa noção de violência política, inclusive, em alguns momentos, ela me levou à impressão, à ideia de que os medievais lamentam certas mortes e não outras, não necessariamente por um valor intransitivo da vida, mas pelo significado político da vida que está em jogo. Então, tem uma noção de violência política. Então, para mim, parece ser relativamente seguro falar nessas diversas formas de violência, violência moral, simbólica, psicológica. A gente só precisa, talvez, aí tentar perceber que de que o conteúdo histórico, ele transcende, ele ultrapassa, ele transborda essas expressões.
Deixa eu tentar dizer de uma outra forma. A gente só precisa se dar conta de o fato dessas expressões não estarem na documentação não quer dizer que o conteúdo histórico não esteja, que o conteúdo social delas também não esteja, tá? Excelente, Leandro. Mais uma aqui, do João Dias, me pergunta: como lidar com a violência no medievo sem nos deixar afetar por ideias atuais de violência e por preconceitos modernos sobre a Idade Média, como sendo um período no qual a violência era onipresente? João, acho que você tem dois problemas distintos aí, né? Como lidar com a violência na Idade Média sem se deixar afetar pelas ideias atuais de violência? Impossível, João. Impossível. A única forma de fazer isso, João, é se você conseguir voltar a viver no tempo medieval. E ainda assim não será possível. Ainda assim não será possível. Não tem, é impossível você não ser influenciado pelas ideias do seu contexto, João. Mas aí você vai dizer, assim, mas espera aí, Leandro, o que você está dizendo para mim agora? Que tudo isso é um grande, gigantesco anacronismo, que não tem saída para esse anacronismo, que é um beco sem saída? Não. Qual é a saída? Tentar se dar conta de que essas ideias estão presentes. Eu acho que a ideia não é tentar se livrar dessas ideias, não é tentar se colocar fora do alcance dessas ideias. É saber, sobretudo, que essas ideias estão presentes e que elas te alcançam. Então é fundamental, João, quando você for eventualmente se interessar, ou ler, ou pesquisar, enfim, sobre violência na Idade Média, que primeiro você se pergunte qual é a ideia de violência que tem no meu presente, que me cerca, na minha vida, que rodeia a historiografia, porque a gente precisa trazer essas ideias à tona. E quando elas vêm à tona, aí elas se tornam passíveis de serem um objeto de crítica. Mas no sentido de se livrar dessas ideias, de que não estejamos de forma alguma ao alcance de ideias atuais sobre a violência, isso é impossível. Mas eu acho que é possível tentar calibrar uma medida de alteridade quando a gente amplia a nossa capacidade de autocompreensão. Então, isso é muito importante. Tá? Então, imersão no atual contexto, no tempo presente e naquilo que te cerca é fundamental para que você consiga mensurar e para que você, de alguma maneira, considere as possibilidades de diferença para a Idade Média. Mas essa possibilidade de diferença, ela depende de uma autocompreensão do mesmo. Não na busca de um olhar neutro, isento de influências atuais. Isso é impossível, João. É, para isso, só se nós conseguirmos, de alguma maneira, nos demitirmos da vida, porque viver é estar imerso no presente. Enquanto a gente estuda, pesquisa, a gente está imerso no presente, isso está marcando. Só há vida no presente. Então, as nossas ideias, o nosso olhar, ele nunca vai deixar de ter essa carga. Um outro problema diferente são estereótipos. João. Aí é um outro problema diferente. O fato de que você está nessa teia hermenêutica do presente é inevitável. Você nunca vai sair dessa teia. O que você pode fazer? Tentar tomar consciência dela. Tentar perceber que você está nessa teia. Agora, uma coisa muito diferente são estereótipos sobre a Idade Média, porque aí nós estamos falando de ideias que se cristalizam, que se tornam muito herméticas. Ideias que passam a ser esquemas muito rigorosos. O problema de estar ou não ao alcance das ideias do presente é uma coisa. Os estereótipos estão num outro plano, porque aí a gente já está discutindo o ganho analítico das ideias. Aí vale a pena fazer reflexões de maior cunho teórico ou mesmo conceitual sobre a Idade Média. Eu quase sempre, João, me lanço a um estudo de Idade Média com a seguinte pergunta: nós, hoje, aqui, 2021, nós somos uma medida suficiente de humanidade? De tudo que a humanidade pode ser? Todas as possibilidades do que a condição humana pode realizar está dada no nosso presente? Se não está dada, aí a gente pode começar a considerar o horizonte de uma alteridade antropológica. Essa lógica é uma lógica de abertura de ideias. Você precisa considerar o desconhecido, você precisa cultivar algum tipo de abertura do espírito para a ideia daquilo que nos falta saber, que nós já não temos certeza suficiente sobre a Idade Média, se dar conta do quanto nós sabemos tão pouco sobre a Idade Média, se dar conta da nossa ignorância, é um ótimo começo para desmontar estereótipos, João, porque os estereótipos são uma certeza que não sabe de si. Os estereótipos são essa imagem altamente cristalizada e absolutista, no sentido de que isso funciona. Está tudo aqui, tudo cabe nessa história, nada nos escapa.
É um bom problema, João. É um bom problema. Eu tenho aqui a impressão de que eu talvez não tenha conseguido te dar respostas muito satisfatórias, mas talvez apontar algumas coisas para você mencionar, para você pensar um pouquinho aí, que pode ser útil para você, cara. Perfeito. Pergunta o Guido. Quais orientações, dicas ou indicações o senhor daria para quem pensa em pesquisar a violência na história enquanto um discurso ideológico? Beleza. Leia bastante ciências sociais sobre violência. Isso é muito importante. Algumas leituras são muito significativas. Eu acho que, por exemplo, sobre a violência, eu não sei se a tradução é essa para o Brasil, eu acho que é A Violência Apenas, do Slavoj Zizek. É um livro muito interessante nesse sentido. Ele te coloca diante de duas tradições muito importantes, tanto da tradição psicanalítica, mas eu gostaria de enfatizar aqui, sobretudo, a tradição marxista, né? Num exercício de crítica ideológica. Então, operacionalizar com o conceito de ideologia é muito importante nesse caso. E isso eu acho que é feito quase sempre com leituras num rol mais abrangente de questões. É preciso se dar conta do quanto essa natureza ideológica da violência ela tem uma dimensão plástica e que não pode ser simplesmente antecipada pelas nossas certezas, pelas experiências que nós já temos. Eu diria o seguinte, eu não sei se o Paulo, eu não reparei quem fez a pergunta. Deve Guido. Guido. Guido, eu vou te fazer duas sugestões nesse sentido. Eu acho que, primeiro, faça uma imersão no seu próprio tempo. É preciso interrogar a realidade à sua volta. Não trate o passado como uma espécie de antessala na qual você se fecha longe do seu cotidiano, da sua rotina, para se debruçar sobre temas de pesquisa. Não. Encare o passado como algo que se apresenta, num primeiro momento, como a profundidade do presente. Um passado como aquilo que pode demonstrar o quanto o presente pode ser ainda mais complexo e o quanto o caminho sobre como as coisas chegaram até aqui e o quanto as coisas não são exatamente o que parecem, ele pode ser destrinchado, ele pode ser percorrido. Então, eu acho que é importante você fazer esse mergulho no seu cotidiano, um exercício de autocompreensão, de autorreflexão. Talvez a palavra-chave aqui seja mesmo de politização do olhar sobre a realidade à sua volta. E em termos propriamente bibliográficos, a primeira dica que eu daria é procure estudos sobre a violência numa perspectiva interdisciplinar, numa perspectiva mais abrangente. As ciências sociais têm estudos muito interessantes sobre a violência, antropologia também. Se você fizer buscas como sociologia da violência, se você fizer busca por antropologia da violência, você vai encontrar obras que funcionam como bons mapas bibliográficos, que te abrem boas referências nesse sentido. Tá? Mas encare dessa maneira, Guido, o estudo da violência não pode ser tratado como uma espécie de interesse de antiquário. Ele é um ato de engajamento, e antes de mais nada, de engajamento no nosso tempo. Tá? Isso é muito importante. Pouco importa se você está lidando com a violência medieval, com a violência macedônica, com a violência babilônica antes de Cristo, ou se você está lidando com a violência do golpe de 64. Em cada uma delas, a gente parte da concretude do presente. É a partir daí que a gente começa a mapear esses referenciais, e muitas vezes os referenciais que vão nos dar contrastes, que vão nos dar a noção de distância temporal, a noção de diferença temporal. Tá? Acho que podem ser alguns conselhos. Não sei, Guido, se você estava esperando alguma coisa mais concreta, no sentido de indicar um livro ou outro e tal. Se você tiver interesse, rapaz, pode entrar em contato comigo. Manda um e-mail aí, meu e-mail é fácil de achar na internet, você buscar aí, tranquilo, pode procurar, manda uma mensagem lá que eu me esforçarei para tentar corresponder ao seu interesse o máximo possível. Leandro, acho que a gente tem mais perguntas em conjuntos aqui para fazer. Tem duas perguntas da Vanessa e uma da Isabela, e acho que a gente pode tentar amarrá-las para começar a encerrar a prosa, e aí vou lê-las na sequência, viu, Leandro? Para também ir pensando aí, enfim, para a gente organizando. Então, a primeira pergunta da Vanessa é: em que medida essa transversalidade da violência pode impactar o estudo de outros temas? Como evitar que a violência, como evidência, crie perspectivas ou argumentos superdimensionados ou mesmo falsos?
Vem Isabela. Na primeira de duas perguntas. Desculpa, eu mudei aqui a ordem. Então, vamos na sequência do mesmo jeito. Parabéns pela iniciativa, excelente na entrevista. Uma pergunta ao professor Leandro. Você se deparou com o topói na descrição de violência viking, como nos documentos vindos do Império Carolíngio? Topói, por exemplo, sobre devastação atribuída aos vikings ou a sua crueldade. E aí, como você lida com esse aspecto da retórica da violência na documentação? Quais cuidados tomar com isso? Uhum. Legal. Vanessa e Isabela. Isso. Maravilha. Vou começar pela Vanessa. Vanessa, eu acho que afeta muito. Eu acho que essa transversalidade da violência faz com que a violência ocupe o posto de um pressuposto temático. E esse pressuposto, em muitos casos, funciona como dado histórico. Tá? Então, eu acho que afeta muito. Eu tenho a impressão de que muitos estudos eles chegam a certas conclusões porque são, em grande medida, orientados por uma pré-definição da ideia de violência. Por exemplo, os debates sobre a Revolução Feudal foram muito emblemáticos nesse sentido. Tá? Mas tem outros textos que mencionam nos quais isso afeta também. Agora, a pergunta seguinte que você faz, essa é valiosíssima, né? Como a gente, portanto, lidar com esse desdobramento, com esse risco de que a violência, portanto, possa transformar-se em uma espécie de objeto hiperdimensionado, tá? De objeto ou mesmo falso, né? Que é o termo que você usa. Eu acho é por isso que eu vou voltar a insistir, Vanessa, na ideia de que é importante a gente pensar na eventual necessidade de uma teoria sobre a violência como história. Eu acho, por exemplo, que o fato da violência aparecer no tempo nos coloca desafios ontológicos. Eu não sei se nós simplesmente somos capazes de reconstituir um conteúdo violento de um fato, porque o tempo tem uma incidência impactante nesse sentido. Então, eu acho, por exemplo, que a violência em história, ela oferece desafios ontológicos diferenciados da violência quando ela é trabalhada, por exemplo, como sociologia ou antropologia, como trabalho de campo, no qual você, por exemplo, tem contato direto, interacional com o perpetrador da violência, com a vítima, com testemunhas, com relatórios de Estado. Você acompanha o processo de produção da evidência sobre aquilo. Em história, não. O tempo, ele acaba sendo um fator que afeta aquilo que a gente pode ver, o que pode ser dimensionado. Então, como lidar com isso para que a gente não hiperdimensione a violência? Pensando teoricamente sobre a violência, porque para teorizar sobre a violência como história, porque não é sobre a violência de forma aberta, simplesmente violência pela violência. Violência como história é necessário uma teoria a respeito da violência como história, porque ao tentar teorizar, ao confrontar essa pergunta, nós nos forçamos a objetificar a violência. A gente precisa delimitar a violência como um objeto tangível. Então, a gente, nesse exato momento em que a gente começa a interrogar a violência com perguntas muito elementares, a mais elementar e a mais decisiva delas, o que é a violência, a gente já começou a traçar o contorno da violência. E esse contorno, uma vez explicitado, ele pode ser disputado. E é aí que eu acho que a gente tem um mecanismo tangível de controle. Porque aí fica aberto ao nosso conhecimento efetivo. Dizer, não, peraí, este pesquisador posicionou esta violência como ocorrendo aqui, mas na verdade a trama dessa violência vai muito mais longe, é muito maior ou é muito menor, mas para isso, primeiro, a dimensão da violência precisa ser explicitada, objetificada. E é por isso, é justamente esse risco que você menciona, que para mim foi um impulsionador decisivo desse esforço de tentar conceituar a violência e de pensá-la metodologicamente, teórico-metodologicamente. Eu decidi abrir o livro com esse raciocínio. Tá? O meu primeiro capítulo é um exercício para interrogar dessa maneira. Eu me deparo com um relato de torturas de 4 monges na abadia de São Bertin. E aí eu faço a seguinte pergunta: pois bem, entendi o relato, entendi a trama do relato. Esta trama do relato me dá o conteúdo social da violência? E aí eu tento mostrar que há uma série de elementos nesse relato que não são simplesmente instantâneos e imediatos, mas que precisam ser dimensionados com a ajuda de ferramentas teórico-metodológicas, por exemplo, da crítica ideológica, que foi perguntado pelo Guido há pouco,
tá? E entre esses fatores que precisam ser dimensionados e que precisam de uma atenção muito especializada sobre eles, estão justamente os topoi, Isabela, justamente. Então, me deparei sim com vários deles. Em muitos casos, fica claro que o que é narrado como comportamento viking, para mim, tem uma matriz de comportamento cristão. Né? É claro que eu agora não vou reduzir o comportamento viking, é uma mera projeção de características e referenciais cristãos. Mas essa sobreposição de topoi ocorre com muita frequência. Para mim, foi muito marcado, talvez, Isabela, não só os topoi que os medievais atribuíam aos vikings, os esquemas narrativos, né, os modelos de estilo narrativo consagrados pela tradição e como autoridade, não só aqueles que os medievais francos, que os francos atribuíam aos vikings, mas que nós, historiadores e historiadoras, atribuímos aos medievais. Porque eu fui me dando conta, a uma certa altura da pesquisa, que a presença do sangue nos documentos medievais é um topos historiográfico, e não meramente documental. Porque, em muitos casos, a documentação usa, às vezes, de maneira muito seletiva, muito criteriosa, a palavra sangue. Por exemplo, os vikings nas crônicas carolíngias deixam muito mais um rastro de campos e mosteiros e cidades incendiados do que ensanguentados. Enquanto isso, nós historiadores vamos quase sempre usando expressões como os vikings derramaram sangue, criaram um banho de sangue. Em inglês isso é muito marcado, né? Porque eles usam a expressão bloodshed ou bloodbath, que é literalmente isso, de um banho de sangue. E são topos. Então, digamos que há pelo menos dois níveis de topos. Há um topos narrativo documental e um topos narrativo historiográfico, Isabela. Então, temos muito trabalho pela frente, pessoal, muito trabalho. E é isso, se o livro funcionar no sentido de instigar os leitores, o interesse, sobretudo a pensar sobre a violência, porque eu volto a insistir nisso. Eu acho que nós, hoje, no Brasil, precisamos pensar sobre a violência. Nós temos decisões muito importantes como sociedade a tomar sobre isso. A minha intenção nunca foi a de escrever um livro com linhas obrigatórias, um modelo interpretativo, nada, não é esse o propósito. Eu não sou escandinavística, eu não sou especialista em vikings, é a incursão de um autor preocupado em pensar a violência como história, porque nós precisamos entender isso. Né? Nós e os medievais, nós temos isso em comum. Nós e os medievais somos o que Darcy Ribeiro chamava de moinhos de gastar gente. Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa pensar sobre isso. Perfeito. Leandro, e claro, a toda a audiência, acho que a gente já chegou ao nosso teto, infelizmente. Temos muitas perguntas aqui, e aqueles que tiverem interesse podem encaminhar essas perguntas para o e-mail do PEN, está disponibilizado aqui, e elas serão reencaminhadas ao professor Leandro. Eu peço que aqueles que forem mandar essas perguntas específicas ao professor Leandro, para esse endereço, que coloquem no título, pergunta ao professor Leandro Rust, que a gente repassa para ele. Leandro, queria mostrar mais uma vez o livro, aqui, Os Vikings, Narrativas da Violência na Idade Média. Acho que já tinha um público muito ávido por ler, enfim, lendo do processo desde que saiu. Acho que essa sua entrevista, a sua fala, certamente instigam ainda mais a reflexão e, enfim, que o livro seja devorado o quanto antes. E, cara, queria te agradecer mesmo pela tua fala, pelas questões tão sensíveis que você colocou para a gente. Acho que fala que é uma excelente entrevista, é pouco para o que foi feito aqui. Acho que dá muito a pensar, insisto, concordo com o que você pontuou ao longo, enfim, da sua reflexão. São tempos difíceis, são tempos complexos. Aí, enfim, entendo que tivemos aqui uma excelente contribuição para pensar tudo isso, decisões que temos a tomar, sim, enquanto sociedade, em diferentes níveis, é claro. E aqueles que nos assistiram, que nos assistem, fica a recomendação de acompanhar o nosso conteúdo na TV PEN no YouTube, que ativem as notificações, que sigam o PEN, o FRJ e o ERJ nas redes sociais. E, claro, acompanhe a nossa homepage. Não sei se o Leandro quer falar mais alguma coisa. Da nossa parte, é só agradecimento mesmo. Não, eu também só quero agradecer, Paulo. Foram aí 1h30 aqui já de contato com vocês, muito gratificante, muito contente de estar aqui. Eu sempre me sinto muito confortável, então
e agradecer vocês pelo convite para participar aqui desse bate-papo. É sempre uma alegria voltar. Agradecer ao Paulo Pachá, que está aí num suporte de bastidor fundamental aqui com a transmissão, e agradecer também a Andréia e a Leila pela receptividade, sempre muito, muito carinhosa, muito acolhedora. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Boa tarde.